Bom dia, irmãos. Com alegria estamos nesta manhã para, mais uma vez, prestarmos o culto, uma devocional ao nosso Deus e termos comunhão com o Senhor da Glória. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 18, quando Jesus ele coloca uma parábola muito conhecida do fariseu e do publicano. E, na verdade, nós vamos dar uma pincelada sobre essa parábola. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos para se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto por ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Meus irmãos, nós temos aqui nessa passagem, Jesus está falando que a nossa confiança em nós mesmos é um grande, péssimo, terrível defeito. Visto que as pessoas muitas vezes confiam no que eles podem fazer, mas não confiam que Deus pode transformar uma vida. Não confiam que Deus é que faz o sentido de nos consertar. Então, Jesus vai falar daquele fariseu que ele começa então a descrever que ele sobe para orar e vai para ali orar e chega no templo, ele começa a se justificar, dizendo que ele orava de si para si. Então a conversa não chegou aos céus, a conversa não se conduziu para Deus, a conversa não foi colocada diante do Senhor, a conversa era dele para ele mesmo. Ele conversava consigo mesmo, porque ele cria e ele confiava nas suas próprias ações. Mas que seriam essas ações que justamente fazia com que justificasse para ele pensar desta forma? Essas ações, meus irmãos, estão aqui no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Interessante que ele poderia agradecer a Deus: Senhor, o Senhor me livrou de ser um roubador, o Senhor me livrou de ser um homem justo, o Senhor me livrou de ser um adúltero. Mas não. Além de dizer que ele não era, ele acusou o publicano. Pois em seguida ele diz assim: nem ainda como este publicano. E para fazer a emenda melhor, do que o soneto, vamos dizer assim, ele diz o seguinte: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, de tudo quanto possuo. O interessante é que o jejum era estabelecido em Israel e era só no mês chamado Yom Kippur, o dia de perdão. Era uma vez no ano. Os fariseus, querendo talvez ajudar Deus, e muitas pessoas estão nesse pré-estabelecimento, querem ajudar, mas não sabem como se desviam da palavra de Deus e não sabem como estão enganados. Era uma vez por ano, no dia do perdão, e eles jejuavam 2 vezes por semana. Ele entregava dízimo daquilo que já tinha sido entregue o dízimo, ou que não precisava dizimar, porque ele queria exceder, fazer mais, talvez o impossível. Então, junto com aquele homem fariseu,
doutor da lei, sobe um publicano. Mas quem é o publicano? O publicano era um funcionário do Império Romano, era um cobrador de impostos. E o que acontece? Acontece que ele era mal visto, malquisto, não era amado pelos seus, porque ele era um traidor, era tido como um traidor. Porque junto com o imposto, havia também chamados verdugos, que estavam junto ali dos cobradores, para que de todas as formas, de qualquer meio, eles pudessem obter o ganho dos impostos, que mesmo que fosse pela força. Então aquele homem, ele sobe, ele está ali, e o fariseu o aponta, o fariseu diz que ele é um homem indigno, mas ele bate no peito, ele bate no peito, ele bate no peito, e ele de longe, de pé, a Bíblia diz que publicando longe em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabe, aquele homem, ele teve alguns motivos na vida. Não são justificáveis, mas eu quero dizer que aquele homem estava dizendo, quando ele batia no peito, ele batia no peito, ele batia no peito, ele estava dizendo que a fonte do distanciamento dele para com o Senhor, era a fonte do seu coração. Quando nós não estamos integralmente ligados ao Senhor, quando nós não estamos emocionalmente ligados com o Senhor, quando nós não temos um coração que queira adorar, louvar, exaltar, aclamar, compartilhar a nossa fé, nós começamos então aos poucos, não é uma rapidez, mas aos poucos ir diluindo, e diluindo, e diluindo. Chegar ao ponto que esse publicano, ele bate no peito, então ele estava sem motivo de gratidão, sem motivo de louvor, sem motivo de adoração. Ele não tinha a alegria de poder viver, de ter comunhão, mas ele batia no peito indicando que a fonte original, a origem da fonte do seu distanciamento do Senhor estava no seu coração. E Jesus, vendo isto, essas duas ações, ele pega e diz: olha, este desceu justificado, não aquele. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Amados, nós precisamos verdadeiramente depender do Senhor. Eu sei que pode passar muita coisa na nossa vida, mas estejamos dependentes do Senhor. Para terminar, eu gostaria que nós pudéssemos pensar lá em em 1 Coríntios, no capítulo 10, apóstolo Paulo, ele diz a seguinte coisa, isso é para que nós possamos pensar bem e meditarmos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que não caia. Eu vou repetir. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E uma coisa maravilhosa foi quando o apóstolo Paulo escreveu da igreja de Tessalônica, aquela igreja com tantas dificuldades, com tantos problemas, porque aquela igreja foi colocada em meio de muita tribulação, em meio de perseguições, em meio a muitos problemas. Mas no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 7, olha só o que a palavra de Deus nos diz. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro.
que possamos, irmãos, estarmos vivendo uma vida de comunhão com pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, porque a nossa vida é com o Senhor. Que possamos estar vivendo de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e vermos. Nós temos comunhão e exaltamos, proclamamos, nós cultuamos o Deus vivo, o Senhor da glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém.